A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que o seu coração esteja aberto para um novo agir do Espírito Santo na sua vida. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, nos chama para entregarmos a nossa vida ao Senhor. E não há nada melhor quando você consegue fazer isso, se entregar, colocar a sua vida, a sua própria vida ser um culto, ser um motivo de adoração ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Então que o seu coração esteja aberto para isso agora, amém? Vamos mais uma vez estar orando juntos, clamando ao Senhor para que Ele opere maravilhas. E hoje eu queria meditar com você em três coisas ou três perguntas que o Senhor nos ensina. Três perguntas que o Senhor nos ensina. Mas antes de meditarmos nessa palavra, eu queria te convidar mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sino para receber notificações, curta este vídeo para ajudar na promoção no YouTube, amém? E comente, coloque aqui seus pedidos, nós queremos orar no nome de Jesus pela sua vida. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe então, vamos refletir então no nome de Jesus agora na palavra do Senhor. Um dos episódios favoritos que eu tenho na Bíblia é aquele onde lá em Gênesis capítulo 3, infelizmente, o homem e a mulher, Adão e Eva, eles se deixam enganar pela serpente. Satanás engana ali primeiro a mulher e depois o homem, e eles comem o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. E diz a Bíblia que naquele instante os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Então eles fazem roupas a partir de plantas e quando Deus foi visitá-los, porque Deus tinha o hábito de visitá-los sempre na viração do dia, ou seja, no final da tarde. E quando Deus vai visitá-los, eles se escondem de Deus, como se isso fosse possível, claro que não é. E aí Deus faz uma pergunta para eles. Onde estás? Ele pergunta para Adão, que Adão era o cabeça, o líder. Onde estás? E é interessante que Deus, ao perguntar isso para Adão, onde estás? Obviamente, Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo aqui. Deus, ele sabe de tudo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Não vai cair um fio do seu cabelo, porque a Bíblia diz que ele sabe o número de fios que há na sua cabeça, sem que ele saiba. Deus sabe de tudo. Uma outra coisa, Deus também ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está comigo agora aqui no Brasil, ele está com outras pessoas lá no Japão, lá do outro lado do mundo. Então, naquele momento em que Adão estava desobedecendo a Deus, Deus estava presente. E naquele momento que ele estava se escondendo, Deus também sabia onde ele estava. E aí o Senhor pergunta, onde estás? Não era porque Deus não sabia, Deus sabia. Na pergunta feita a Adão, Deus ensina sobre a posição do pecado e a culpa na qual o homem se encontrava. O que Deus queria era que ele se percebesse realmente pecador. Que ele entendesse para onde o pecado o levou. E o pecado sempre nos leva para um lugar que não presta. Então, essa é uma pergunta que ensina. Essa é uma pergunta que atravessa os séculos dos séculos e chega agora até eu e você. E Deus está perguntando nesse exato momento para mim e perguntando para você. Onde você está agora? Como é que você se encontra? Quem é você agora? Qual a sua posição dentro da sua família? Qual a sua posição dentro do ministério da sua igreja? Qual é a sua posição no lugar onde Deus te colocou? Você não pode esquecer que você não está aqui por um acaso. E muitas vezes nós erramos o alvo de Deus.
Ou seja, nós damos lugar ao pecado e perdemos a direção daquilo que Deus tem para as diversas áreas da nossa vida. Então o Senhor, Ele quer trabalhar isso no seu coração. E Ele está perguntando para você, onde é que você está agora? A segunda pergunta que eu queria fazer foi a pergunta que Deus fez para Elias quando ele estava na caverna. A Bíblia diz que Elias ele desafia os profetas de Baal e depois daquele desafio, os profetas de Baal são mortos. E aí Acabe faz saber à sua mulher Jezabel que o que Elias havia feito. Jezabel era uma mulher terrível, era uma mulher endemoniada. E aí, quando ela descobre o que tinha acontecido com os profetas, ela promete, ela jura que iria matar Elias. E Elias era um homem muito corajoso. Você vê que ele enfrentou os profetas de Baal e, infelizmente, aquela palavra foi uma palavra do diabo, de Satanás, maligna. Ele teme aquilo e ele foge. Ele deixou aquilo entrar no coração dele. E aí a Bíblia diz que ele vai para o deserto. E lá no deserto, no caminho de Beceba, ele fica sozinho. E aí, nessa solidão, ele vai mergulhando cada vez mais numa tristeza profunda. E aí, depois dali, ele vai, percorre e ele entra numa caverna. E naquela caverna, Deus aparece para ele. E aí, Deus pergunta para ele. Imagino que ele estava dentro na escuridão da caverna. Deus pergunta, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E com essa pergunta a Elias, Deus estava ensinando que fora da caverna havia muito trabalho ainda para ser feito. Por isso o Senhor pergunta, o que você está fazendo aí? Muitas e muitas vezes nós somos tão atingidos por uma palavra maligna ou por uma ação maligna que damos lugar ao medo, à depressão, ao pânico, à angústia, nos enfiamos numa caverna, nos enfiamos numa escuridão e mergulhamos nos sentimentos ruins, sentimentos negativos, quando há muito para ser feito, quando Deus ele quer usar nossas vidas. Então, no nome de Jesus, você precisa saber que Deus quer te usar. Há muito trabalho para ser feito. Quando Deus pergunta para Deus, o que fazes aí? Deus ele queria que ele saísse da caverna, porque havia uma missão. Depois que ele saiu daquela caverna, ele descobriu que havia 7.000 homens que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Ele pensava que ele estava sozinho e não estava. Depois que ele saiu dali, ele ungiu Eliseu, e Eliseu teve um ministério fantástico. Então, sai da caverna você também. Se você está hoje em dificuldade espiritual, emocional, creia que Deus está operando na sua vida. Deixa ele fazer a obra no nome de Jesus. E a terceira pergunta que eu queria fazer para você, no nome de Jesus Cristo, quando Jesus falando da vinda dele aqui na terra. E aí ele faz a seguinte pergunta, em Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por meio dessa pergunta, Jesus estava deixando claro que nos dias que antecederiam a sua volta, infelizmente, muitos iriam esfriar na fé. Muitos iriam dar lugar a uma crise espiritual. Então, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu tenho que viver como se fosse agora, como se fosse hoje. Então, jamais eu posso deixar que a minha fé vacile, que a minha fé recue. Aliás, a Bíblia fala isso em Hebreus capítulo 10. A Bíblia diz assim, mas o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você precisa ter confiança agora no Senhor, no nome de Jesus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tenha essa confiança, se volte para Deus e deixe o Espírito Santo fazer uma obra agora. Põe a mão no teu coração e diga, Deus, eu creio, Deus, eu quero confiar, Deus, eu não vou duvidar, eu vou avançar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que Deus te abençoe então no nome de Jesus. Eu queria te convidar a estar orando aqui no nome de Jesus Cristo para que Deus fizesse realmente uma obra na sua vida, te libertasse de todo pecado, no nome de Jesus, e tirasse você, se for o caso, da caverna, no nome de Jesus, do meio do medo, da depressão, da angústia, do pânico, e por fim, que Deus realmente encontre fé no seu coração, no nome de Jesus. Pai, eu quero, Deus querido e bendito, orar agora pela vida deste teu filho, desta tua filha,
que o sangue de Jesus esteja agora purificando cada um deles, ó Deus, de todo pecado, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é desagradável, porque o pecado sempre vai nos levar para o lugar errado e nós queremos estar perto do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós, então opera com o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero também, meu Deus, em nome de Jesus, orar para que o Senhor nos tire da escuridão, da caverna. Se há algum sentimento errado no nosso coração, que o Senhor agora limpe o nosso coração, nos dê confiança, nos dê certeza daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que a gente continue a fazer a Tua obra, a trabalhar para o Senhor, porque este é o Teu propósito. E Deus, eu também queria, em nome de Jesus, orar, Pai amado, para que o Senhor ache todos os dias fé em nosso coração. Não deixa, Pai amado, em nome de Jesus, que o nosso coração abrigue a dúvida, mas que nós tenhamos um coração que tem fé no Senhor, que confia no Senhor incondicionalmente. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu quero aproveitar pedindo que o Senhor esteja suprindo as necessidades de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. O Senhor sabe o que cada um precisa nessa hora. Abençoa os que estão desempregados, abre uma porta de emprego, Deus. Vai suprindo suas dívidas. Ó Deus, abençoa os que estão enfermos. O Senhor é o Deus da cura. Eu tenho dito aqui, Pai amado, que o Senhor já deu vista a cegos, já curou enfermos, já fez o coxo andar, já ressuscitou mortos. Então, meu Deus, nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, opera cura na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Por fim, Senhor Deus, eu quero também que o Senhor abençoe famílias, casamentos, no nome de Jesus. Restaura, Pai, no nome de Jesus Cristo. Faça com que nós nos voltemos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.